Chegou a hora da informação. Você por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. Na rede, somos uma só nação. Todos conectados em um só coração. Vem com a gente curtir e compartilhar. Chegou a hora da emoção. Conexão. Conexão Cruz. Pronto? 1, 2, 3. Estamos no ar? Isso, bom dia, seu Bureta. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Conexão Cruz, aqui através da Rádio 6 de Abril. Mais uma quinta-feira e hoje a sala aqui, o estúdio aqui está bem recheado, viu? Quem nos escuta, nós hoje vamos falar sobre a importância de cuidar e encantar na primeira infância. Lembrando que nós estamos na Semana do Bebê. Já tivemos até o nascimento do bebê prefeito, né? O menino nasceu, foi rápido. Logo nos primeiros dias da semana, já veio ao mundo. A mãezinha ali do Preá, ontem o prefeito Jonas Muniz e toda a comitiva que faz a intersetorialidade. Falei certo, Evaldo, a palavra, né? Da Semana do Bebê, esteve lá no Hospital Municipal bem cedo, né? Conhecendo a mãezinha. E o Evaldo está aqui junto, o Evaldo Vasconcelos da Educação, que é o articulador do selo Unicef, né? Junto com as meninas aqui da sala de escuta especializada, a Isabel Cristina, e a Jéssica Silva, pedagoga, a Isabel, psicóloga, e a Jéssica, pedagoga, psicopedagoga do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado NAP, que estão aqui para poder falar mais sobre esse tema, né? E também dizer, esclarecer alguns pontos importantes, entre elas, o que é a primeira infância, que a gente tem a faixa etária de 0 a 6 anos. Estou certa, meninas? É de 0 a 6 primeira infância é de 0 a 6 anos. A definição, dizer também que a programação ela acontece de forma simultânea, tanto nas escolas. A gente teve a abertura essa semana na Alaide Ramos, as escutas também, bate-papo nas salas das recepções das UBS e, consecutivamente, as escolas, os espaços, ação social, educação e saúde estão trabalhando esse tema que vem ali desde a gestação até o seu nascimento e falando, voltando para o bebê prefeito, é um ano, não é, Evaldo, que aquela criança, junto com a mãe, tem a assistência do município, tem as suas prioridades na área da saúde, entre outros mais. Mas vamos lá, porque eu falo demais, viu? Jéssica, Isabel, sejam bem-vindas. E vocês hoje estão na iminência de falar sobre a importância de cuidar e encantar na primeira infância. Então a gente já começa falando aqui com a Jéssica, perguntando para ela o que é a primeira infância. Bom dia, tá ok? Tudo bem? Primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite do Evaldo e estar também ao lado da Bel, né, que é uma grande amiga, já estudei, trabalhei junto e estar aqui hoje é uma grande alegria. E quando a gente fala assim de primeira infância, é aquela fase da descoberta, né, e do aprendizado, no qual ela tem início desde o nascimento até os 6 anos. E essa fase, ela tem a total atenção e o cuidado dos pais responsáveis e também dos educadores. Para que a criança ela tenha um bom desenvolvimento e ela adquira autonomia, ela é necessário ser estimulada. Assim como também a estimulação na sua interação com o outro, né? Se desde pequenininho tem essa interação com os pais, futuramente ela também vai conseguir interagir com o outro. É por isso que tem aquela coisa de que a mãe e o pai já conversam desde quando a criança está ainda na barriga da mãe. Isso é muito importante. E vale também colocar aqui que o recém-nascido, ele tem um cérebro que se desenvolve de forma intensa e acelerada, né? Então, se a gente está ali estimulando o cérebro do recém-nascido, ele é até 2 vezes mais ativo do que a de um adulto. Então, é muito importante esse estímulo. Então, oferecer cuidado e afeto é essencial para o desenvolvimento do falar, do pensar e do aprender. Só que sabemos que, infelizmente, né, segundo os estudos também da Unicef, cerca de 30% dessas crianças do planeta não atingem sua plena capacidade
e fica algumas ausências por causa dessa falta de incentivo. Pronto, ela falou da questão de que o pai e a mãe devem conversar com a criança ainda na gestação. Foi até uma pauta falada pela palestrante, não foi, Evaldo? Na segunda-feira que ela falou isso, né? Que o pai e a mãe têm que conversar. A gente vê também muito isso, na questão da internet. A gente vê, eu já vi vídeos onde a criança nasce, mas aí ela está muito agitada, aí vem o pai e fala com ela, recém-nascida, e aí ela vai se acalmando, ela sorri, ela olha. Então, de fato, isso é muito importante. Eu não sou mãe até então, inclusive para escrever a legenda, eu não sabia se eu falava deu à luz, saí perguntando, mas enfim, um dia dá certo, né? Vamos lá, Isabel. Como é definida, Isabel, a primeira infância? Bom dia a todos. Agradeço o convite do Evaldo, o convite da Jéssica, para poder estar aqui participando desse momento, em alusão à Semana do Bebê. O período da primeira infância ele é definido como uma fase que vai da gestação até os 6 anos de idade. É uma fase super importante, em face de que é o momento em que está sendo desenvolvido o psiquismo, o cérebro de uma criança. E aí a gente pode falar desde questões das habilidades sociais, das habilidades cognitivas, sensoriais, o comportamento, a personalidade. Então é importante que a gente se atente aos cuidados e a essa fase, que é essencial para o desenvolvimento de um sujeito. E é na primeira infância, tendo ela como uma experiência, que tudo de bem ou de mal que acontecer vai reverberar, vai comprometer as próximas fases que o sujeito irá viver, sendo aí a fase adulta, a adolescência, a velhice. Então é importante que a gente tenha projetos que apostem pelo cuidado e pela proteção dessa primeira infância. E aí a gente vai reduzir o custo de tentar reverter problemáticas futuras. Pronto. A gente hoje está um pouco diferente em relação à nossa entrevista. Nós estamos aqui fazendo um bate-bola, né? O chamado ping-pong. Então, Jéssica, qual é a importância da primeira infância? Pronto, a primeira infância, né, como a Bel bem disse, é muito importante para o futuro do indivíduo, né? E a gente costuma juntar 3 pontos importantes para que a criança se desenvolva de forma satisfatória, que é o cuidado, a atenção e o aprendizado, né? Para amparar uma criança na primeira infância, isso é essencial. Primeiro a gente cuida, né? A gente dá toda a atenção desde o nascimento à criança e a gente o ensina. E se a gente ensina com os estímulos certos, ela vai avançar de forma satisfatória, né? A criança que ela é bem acolhida em casa, ela vai acolher bem o outro, né? A criança, quando ela é bem acolhida na escola, ela vai querer voltar no dia seguinte, ela vai ter gosto de aprender, né? Quando é acolhida bem pela professora. E a aprendizagem tem muito disso, do acolhimento, né? Se a gente acolhe bem o aluno vai se sentir bem, vai querer estar ali e vai aprender melhor. E aí no NAP vocês já trabalham isso, né? Pode não ser lá dos primeiros aninhos, mas segue também, vocês atendem esse público até 6 anos de idade, ou seja, crianças, né? Então você já tem toda uma estrutura de como trabalhar e de fato dessa criança querer voltar na próxima sessão. Isabel, quais são as fases da primeira infância? Bom, Josi, as fases da primeira infância, elas são divididas em 2. E aí a gente tem a primeiríssima infância, chamada, que vai desde a gestação aos 3 anos de idade. E é um momento, assim, que, potencialmente falando, existe aí o desenvolvimento da cognição e do emocional daquela criança. Então, é um momento onde a gente deve ter muito cuidado, estar muito atento a todos os estímulos que a gente está propiciando, possibilitando no entorno daquela criança. Quais seriam esses estímulos? Bom, são estímulos negativos, que podem traumatizar, o grito,
palavrão, a agressão física, são formas em que a gente vai aí propiciar um desenvolvimento comprometido, negativamente falando, para aquela criança. Então, assim, é um momento em que aquela criança está como uma esponja. A gente até fala, e você citou a Magda, ou a Dagmar Soares, que ela fez uma palestra muito brilhante em que ela fala sobre essa questão da criança ser uma esponja, né? Que ela está ali absorvendo tudo, porque o cérebro ele está ali se desenvolvendo de maneira muito hábil, muito rápida. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar, qual o comportamento que a gente vai refletir para aquela criança, porque ela vai reproduzir. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 1 ano e 7 meses, a Clara. E a Clara, ela está nessa fase, nesse período da primeiríssima infância. E tudo que a gente fala é muito bizarro até. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, comportamentalmente falando, ela reproduz. É incrível. Quantos É uma anos? maquininha de reprodução. Ela tem 1 ano e 7 meses, então ela está aí no auge da primeiríssima infância. Cada vez que eu chego lá, ela já tem aprendido algo novo. Uma palavra, uma atitude. E ela tende a refletir, é um espelho mesmo, sabe? Então, assim, os cuidadores, os pais, os responsáveis, enfim, essas pessoas que estão em torno dessa criança devem ter cuidado com esses estímulos que estão sendo aí proporcionados nesse ambiente. Porque, como eu falei anteriormente, a primeira infância, ela é uma experiência, falo aqui em primeira pessoa e a parte também do que eu leio, do que eu escuto. E essa é uma experiência em que ela deve ter um total cuidado, um total amparo, porque ela vai sim comprometer todas as próximas fases da vida do sujeito. Então, se o casal tá ali com o bebê nessa faixa etária, e o casal tem aquele desentendimento, papai e mamãe, vão para um outro lugarzinho, né? Vão conversar ali baixinho, ter muito cuidado, porque as crianças, em relação, eu tenho sobrinhos e eu lembro que a minha sobrinha, como você falou, é tudo assim, eu achava aquilo surreal. Minha sobrinha já mexendo no telefone e falando palavras e se comportando de tal forma, eu não acreditava, né? Porque, como você está falando, é espelho. Então, ela ali vai se moldando e ali ela vai procriando ideias, atitudes, ações e reações. Mas é isso, vamos ter muito cuidado para você, principalmente, a mãe que está gestante, o pai que está acompanhando. E qual é a importância... Tem outra fase ainda, são 2 fases. Ah, meu Deus, viu aí como eu sou perdida nesse assunto? É bom que eu vou aprender logo. Da primeiríssima infância. A segunda fase é o chamado período de 4 a 6 anos. E aí é um momento em que a autonomia da criança já é estabelecida, já sinaliza aí um amadurecimento dessa autonomia, dessa responsabilidade, que é quando a criança ela vai tomando noção, tomando posse do entorno dela, compreendendo, significando o que está ali em torno dela. E aí é um momento, pesquisadores falam muito que a partir dos 5 anos a gente já pode estar aí introduzindo rotina para essa criança. Para que ela possa estar potencializando essa responsabilidade, essa autonomia dela. O que eu poderia dizer como rotina? Por exemplo, aos 5 anos de idade, a gente já pode estar ali introduzindo, estimulando essa criança a arrumar a cama, a organizar as roupas, a organizar os brinquedos, ter horário para brincar, poder negociar essa questão do uso dos eletrônicos, do tecnológico, o horário das atividades escolares, o horário do sono. Então, assim, é muito importante os cuidadores, os pais, enfim, já estarem introduzindo nesse período essa fase aí da rotina, porque é um momento em que a criança já está tendo ali uma cognição, uma aprendizagem, eu diria assim, um tanto mais madura, já um processo de amadurecimento. Isabel, aproveitar aqui a sua fala, uso de telas. O que é que você diz? Eu escutei alguns especialistas falando. Tela 0 até 3 anos de idade. O que é que você pensa disso? Tela 0. Olha, eu não demonizo as telas, tá? Até porque não tem como você retirar totalmente da criança esse equipamento, essa função, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. Hoje eu até diria que o celular é inerente, né? Você nasce e já está com o celular ali na mão. Mas é importante um cuidado, uma certa limitação, até porque nessa primeira infância você já tem que estar em mente ali que existem a aprendizagem aí das habilidades socioemocionais, e aí a gente já entende aí como autorregulação. Então essa autorregulação seria o quê? Ensinar a essa criança os limites.
Então, já fazer uma negociação dessas telas. Eu acredito que o que o pai e a mãe puder fazer para não colocar tela demais para essa criança, nota 10, tá? Porque é muito importante que essa criança, principalmente nessa primeira infância, ela tenha acesso ao mundo. Vocês, acredito, licença, vocês acompanharam o noticiário dessa semana ainda de uma criança de 11 anos que, por motivo dos avós, por alguma situação, recolheu o celular dela, ela trancou os avós, aproveitou que os avós foram dormir, entendeu? E vira uma abstinência. E olha o perigo, né? Essa criança trancar os avós, ela não aceitar esse limite, essa imposição, ela resistir a isso. Então, é muito importante que nessa fase realmente exista aí a possibilidade de ensinar essa criança sobre limites. Então, que o pai e uma mãe, nesse primeiro momento da infância da criança, que seria a primeira infância, que é o que nós estamos abordando aqui, possibilitar o mínimo possível o celular. Até porque, como eu falei anteriormente, essa criança ela está descobrindo o mundo, ela está em potencial desenvolvimento. Então, quando você permite que essa criança fique o tempo todo no celular, você está limitando o acesso dela a esse mundo. Então, você está prejudicando a comunicação dela, Sim. você está Sim. prejudicando o desenvolvimento da cognição dela, a habilidade social dela, você está prejudicando a habilidade social, que é algo muito importante, que é essa criança aprender sobre o coletivo. Então, quando essa criança fica o tempo todo numa tela, ela não vai se interessar pelo olho a olho, ela não vai se interessar pela relação ao vivo e a cores. Então, a conversa entre pais e filhos vai ficar comprometida, vai ficar ceifada, que é algo que é super importante, como você bem colocou aqui, Jô, sobre essa conversa de pais e filhos. Então, o que o pai e a mãe puder estar dosando aí desse celular, faça isso. Eu não diria retirá-lo totalmente, porque aí seria um radicalismo muito grande, até porque a gente está aí num mundo tecnológico, num mundo em que o celular realmente está aí nas nossas mãos, então assim, não tem como retirar isso de fato, mas o que você puder nesse primeiro momento dosar, você faça isso, né? Principalmente nessa primeira fase da infância. pronto, aí você que é pai, que é mãe, a Isabel tá detalhando aí nos mínimos detalhes. A gente vê isso toda hora, a gente escuta, vai na escola, a gente vai num centro de saúde, a gente vai numa reunião de pais e filhos, mas nunca é demais receber nem que seja as mesmas orientações. Aquela história, a gente está batendo na tecla o tempo todo para mostrar coisas que não é para a gente vivenciar. E, infelizmente, a gente vivencia. Você quer falar mais alguma coisa? Eu já posso passar para a próxima pergunta. Pode passar? Qual a importância do desenvolvimento infantil? Então, bem dito pela Bel, né? Até tinha um ponto, acabei lembrando de uma história de um bebê e o pai estava comendo um chocolate, né? E aí o bebê pedindo, dá, e pensou ele que era o chocolate, mas na verdade era o papel do chocolate que estava chamando a atenção dele. Então, às vezes, a criança tá ali, quer uma coisa, o pai vai lá e dá, né? E é a grande importância de estimular. O chocolate faz bem para um bebê? Não faz, né? Açúcar, doce. E aí, o bebê, o que chamou a atenção dele foi o papel. Não foi propriamente dito aquela comidinha, Não. né? E a criança, gente, quando ela é bem desenvolvida, estimulada, ela vai aprimorar várias capacidades, né? Não só a psicomotora, mas também os seus aspectos cognitivos e emocionais, né? Quando a gente estimula bem uma criança, ela vai ser um indivíduo independente e ter autonomia. Então, principalmente na primeira infância, o que você puder estar fazendo para estimular ali o andar, né? Não fazer tudo pela criança, porque às vezes os pais ou os educadores, né, acabam sendo uma bengala ali para a criança. Tudo que a criança quer, vai e pega. Vamos ensinar mesmo, né? Dar autonomia para a criança, porque senão ela vai crescer. E ter a sua própria identidade sem que alguém ajude naquela construção. Exatamente. E a questão das telas, né, eu ia até falar um pouco sobre, mas a Isabel falou muito bem, né? As telas é uma coisa muito grave atualmente, né? Temos muitos casos que são bizarros mesmo, a gente fica sem nem acreditar em tudo que já aconteceu em questão das telas. Mas hoje eu acho que a tela acaba sendo um refúgio, né? A criança tá ali chorando, gritando, berrando o pai, pra criança calar, acaba cedendo.
No meu período de infância, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas na minha terra é pipo. Acho que aqui é chupeta, né? Botar a chupeta ou pipo na criança, acabou a choradeira. Não existia isso. Verdade. E aí, só que os pais acabam pecando porque acabam exagerando, né? Não deixa só alguns minutos ou uma hora, acaba deixando, às vezes, uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira. A criança, às vezes, perde o sono. E o sono é outra coisa que prejudica demais o desenvolvimento. E por isso que é importante estar mesmo dosando essa questão das telas. E a infância, vale a gente lembrar que é algo que fica pro resto da vida. A gente é adulta, a gente fala assim, tem uns que dizem assim, eu não tive infância. Mas por quê, né? Algum trauma que teve na infância. Então, para hoje, as mãezinhas, né, das crianças que estão em fase de primeira infância, é deixar uma imagem da infância, uma imagem saudável, uma imagem bonita, para que futuramente, né, Josi, tu é uma futura mamãe, ó. Futuramente os filhos, as crianças têm essa imagem, né? Minha infância foi boa, né? Foi maravilhosa. E, claro, ficar de olho no desenvolvimento do seu filho. Pronto. A próxima pergunta é: quais as áreas existentes na nossa cidade que contribuem e protegem os direitos da primeira infância? Isabel, por gentileza. Olha, aqui no município a gente tem o programa Criança Feliz, que é um programa que é desenvolvido a partir de atividades que vão ser aí possibilitadas por meio de visitas domiciliares. As visitadoras vão às casas das famílias, lembrando que é um público, né, que faz parte aí do programa de transferência de renda Bolsa Família, e as visitadoras vão às casas dessas famílias, possibilitar atividades para essa gestante, para essa criança que está em fase aí da primeira infância, que possa aí potencializar, amparar, cuidar do seu desenvolvimento, tá certo? E é um programa que ele visualiza não só a criança em si, a gestação em si, mas todo o entorno dela, né? Desde a família, a todo o contexto que ela ocupa. E o programa Criança Feliz, ele é coordenado pela Roseli, de maneira majestosa. O trabalho dela é muito importante junto às visitadoras. Quero deixar aqui meu parabéns e o reconhecimento para esse programa, que é tão bem elaborado, tão bem estruturado por elas, por essa equipe. A gente também tem um serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, né, que a gente sabe que é um serviço que acontece na proteção social básica, em âmbito CRAS, e é um serviço que está ali para promover essa questão da interação social, dos laços, do convívio, da comunicação, da brincadeira a parte natural, do lúdico, a parte de atividades que possam introduzir aí ferramentas que possam potencializar não só a infância, mas também a adolescência, e né? Nesse que participa desse serviço. Nesse do serviço ali no CRAS, eu já tive a oportunidade de acompanhar. Vamos dizer que são de 8 horas até as 10 horas, 10 e meia da manhã, porque tem um transporte, tem um horário de chegar e sair dessas crianças, acompanhada por um técnico, mas em momento algum se escuta a palavra celular, alguma coisa. São brincadeiras naturais mesmo. E como a gente está ali perto, a gente escuta até as crianças e é aquela algazarra, mas é algo natural. É muito bem elaborado esse tipo de brincadeira. E já são as criancinhas, deve ter entre 4 ou 5 anos de idade, que são ali assistidas nesse serviço. E assim, quero fazer aqui um adendo sobre a importância desse serviço para a primeira infância, porque ele não só cuida da criança em si, mas ele está cuidando de uma mãe, de uma família. Ele está abrindo brechas para que essa mãe, para que essa família, esse pai, possa realizar outras atividades, enquanto aquela criança está sendo assistida por esses serviços que eu acabei de citar, como o programa Criança Feliz, como serviço de convivência. Temos o Conselho Tutelar também, como um órgão aí que está promovendo, que está cuidando, está protegendo as nossas crianças e garantindo dia após dia os seus direitos, porque não é porque o ECA está existindo, não é porque os direitos estão sendo colocados em lei, mas são coisas que a gente precisa o tempo todo estar analisando, estar defendendo, estar cuidando, porque são coisas que não são totalmente garantidas. A gente sabe disso na prática.
porque a gente vê aí um histórico muito grande de violência contra criança e adolescente. É o que mais há no Disque 100, são violências contra crianças, principalmente na primeira infância. Pois pronto. Qual E eu poderia citar também a escola, desculpa, Josi. Eu poderia citar a escola também, porque a escola é um espaço que vai garantir aí a aprendizagem das relações pessoais, que é uma das habilidades socioemocionais, né? Onde essa criança vai sair de casa, vai sair do contexto familiar e começar a construir laços, começar a entender sobre a importância do coletivo, criar vínculos. Isso é muito importante para o desenvolvimento nessa fase, esse período da criança na primeira infância estar na escola. É o escolar, no caso, né? Sim. Tem o NAP também, um núcleo de apoio pedagógico especializado. Já estava até esquecendo, são tantos programas. Ainda bem, porque Cruz é diferenciada, Cruz né? é diferenciada. E é um serviço que tem uma equipe multiprofissional, que trabalha também dentro de uma intersetorialidade. O NASCES também. São tantos, gente. O NASCES, que já é um serviço que cuida, né, dessas questões aí de neurodesenvolvimento, crianças atípicas, né, como autismo, TDAH, que está aí fazendo aí um atendimento, um acompanhamento mais especializado a essas crianças, a essas famílias. E voltando a citar o NAP, a gente tem uma equipe bem grande lá no NAP, tem pedagogo, tem fono, tem musicoterapeuta, psicólogo. A musicoterapia, gente do céu, relaxa mesmo, enfim, viu? É um serviço... Lá naquele evento que os pais participaram, puderam vivenciar o que os filhos ali, como eles são assistidos, né? E foi bem interessante. Foi naquela campanha da pessoa com deficiência, né? Então, aí, pronto. citando a musicoterapia, né? Uma coisa bem bacana para estar estimulando a criança é a música, né? Maravilhoso. Olha a música também, né? Olha a Olha música. a Tem música, né? Papai e TikTok. mamãe. A gente viu um videozinho de um bebê, acho que de um ano e poucos meses, onde o pai, ele tá sentadinho, eu acho que vocês viram, porque viralizou, saiu até nos grandes portais do país. E ele quietinho, aí o pai diz assim: Alexa, olha a tecnologia, Alexa, toca Luiz Gonzaga. E na hora que começa a tocar, né, ali o Rei do Baião, o neném começa a se mexer, a dançar. Pronto, é uma criança dos dias de hoje, né? Não é aquela criança que já é um adulto para escutar Luiz Gonzaga. Mas tem que ter muito cuidado em relação à música mesmo. Sim. Agora é para vocês a pergunta que a gente vai concluir aqui o nosso ping-pong. Qual a combinação perfeita e necessária para a primeira infância? Olha os áudios da vida aí, ó. Então, né, em conversa e baseado em fatos reais, a combinação perfeita seria mesmo o afeto, o carinho e a atenção para um bom desenvolvimento da criança, né? É o campo-chave para isso, para a criança se desenvolver bem, ser um indivíduo independente, ter autonomia, é justamente essa atenção e esse carinho e o cuidado, o afeto. A mãe que é afetuosa com seu filho só vai colher bons frutos, né? Se a gente espera, não é isso? Eu tô esperando, hein? Maria. Vai, Isabel. Como a Jéssica falou, essa coisa do afeto, como ele é importante nessa primeira infância, até porque é o momento em que há aí a maturidade, o desenvolvimento emocional desse sujeito. E quando há espaços, pessoas implicadas nesse cuidado, na disponibilidade desse afeto, a gente sabe que vamos estar aí propiciando uma infância digna, realmente. E como eu falei anteriormente, e sempre vou enfatizar, a primeira infância, ela é uma experiência, e uma experiência que deve ser cuidada e deve ser compreendida, de que tudo que acontecer nela vai reverberar e vai manejar as nossas próximas fases, né? Tanto a nossa adolescência, vida adulta, velhice. Não é algo que se vai, é algo que fica para sempre. E é algo que vai manejar a forma como a gente se mostra para o mundo.
a forma como a gente se relaciona amorosamente, a forma como a gente fala, como a gente busca os nossos vínculos, as nossas identificações. É o momento mesmo que a gente está construindo a nossa identidade. E não é algo isolado, é algo coletivo. Então é importante que a criança tenha uma aldeia que possa estar possibilitando essa dignidade. Para finalizar minha fala, eu queria trazer a compreensão que eu tive a partir de um livro que eu não terminei de ler, porque é um livro grande, que é o Seminário de Psicanálise para Crianças da Françoise Douto, que era uma psicanalista francesa, ela já faleceu, é uma pessoa que tem todo um respaldo de trabalho na clínica com crianças, e ela, a partir de coisas que ela foi trazendo no livro dela, me fez pensar que é muito importante a gente dar ouvidos à criança, e assim a gente vai estar validando e fortalecendo a existência desta. Por isso, temos que ouvir nossas crianças, temos que validar sim o que ela está nos trazendo, nunca vamos negligenciar, porque a gente vive muito nesse contexto adultocêntrico, né? De achar que nós, enquanto adultos, é que sabemos, que são os donos da razão. Temos como razão, e não. Uma criança tem sim a sua verdade, o seu saber, e não negligenciemos esse saber, porque é um saber digno, é um saber tão importante quanto qualquer outro saber em qualquer outra fase da vida. Então, muito obrigada pelo momento, foi muito legal compartilhar com vocês, aprendendo sobre esse tema. Agradeço, enfim, o convite mais uma vez, e agradeço a todos os ouvintes da Rádio 6 de Abril. E quero enfatizar aqui uma coisa, parabenizar a gestão de Cruz, que é uma gestão que aposta e é preocupadíssima com a primeira infância. Não é à toa que temos projetos, programas, serviços que estão aí atuando constantemente, todos os dias, com equipes potentes, capacitadas, no cuidado e na promoção de direitos da primeira infância. Então, meu parabéns à gestão Jonas Muniz, que está aí fazendo acontecer, né? Eita, menino! Desse jeito dá até... Também queria agradecer a oportunidade, né? Fiquei feliz, assim como eu falei inicialmente, de estar aqui, parabenizar, realmente diferenciada. Cruz é diferenciado mesmo, né? Muito obrigada pelo momento. Bel bem disse, então parabéns a todos. Você quer falar alguma coisa, Evaldo, para a gente concluir? Então, a gente só reforça, agradece a você que nos acompanhou até agora. Nós estamos na Semana do Bebê, que se encerra amanhã. E lembrando que esse programa vai estar disponível neste sábado. Correto, Evaldo? A regravação dele vai passar a que horas? 10 horas. Você que não teve o tempo de escutar todo o programa, muito rico de informações, você que é mamãe, você que está... Vai estar disponível também no canal do YouTube do selo Unicef, toda essa entrevista, toda essa explanação sobre a primeira infância. E é isso, a gente deseja a você, amanhã já é sexta, a gente deseja um ótimo final de semana. Acompanhe as ações pelos portais oficiais do município e até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Obrigada a todos.